Bora lá. Estou começando aqui, Dr. Vitor está entrando. Tá. Muito bem. O áudio está claro para todo mundo? Estou conseguindo ouvir bem? Se tiver qualquer interferência, qualquer alteração de som, vocês me avisem. Eu estou sem o fone, meu fone sumiu hoje. Fui treinar e não estava mais lá. Só estava um lado do fone. Acredita? Fui abrir a caixinha, só tinha o lado direito. Aí já não rola mais. Mas bem-vindo, Vitor. Tá conseguindo ouvir? Boa noite, Ana. Boa noite. Todo mundo ouvindo bem aí, pessoal? Tava cortando, né? Agora tá voltando. Acho que melhorou. Ó, gente, essa live, então aproveitando, pessoal, essa live vai ser bem interessante porque é um tema que já foi muito discutido, mas nós temos novidades para contar para vocês. E eu trouxe também um especialista que é do Rio de Janeiro, para muitos pacientes que às vezes me procuram pelo Instagram e querem uma indicação, né? Então, o Dr. Vitor trabalha com isso, trabalha com implantes hormonais, trabalha com modulação hormonal, é super especialista tanto na saúde masculina quanto na saúde feminina. Tem uma formação muito boa para tratar esses casos. Se formou muito tempo já tratando homens e depois se especializou ainda mais nas mulheres, né? Fez até uma transição e equilibrou os dois mundos, né? Conta um pouquinho pra gente. Isso aí, na verdade, a minha primeira formação foi em cirurgia geral e urologia e trabalhava muito com reposição hormonal masculina, né? Com andropausa, homem com deficiência de testosterona. E aí depois, quando eu fiz a minha pós-graduação em nutrologia e medicina do esporte, acabei atendendo principalmente o público de emagrecimento. Meu público acabou mudando, acabei atendendo majoritariamente mulheres, na faixa de 40, 50 anos. E aí comecei a ter que estudar, né, o que essas mulheres precisavam, quais os problemas que elas tinham, reposição hormonal na menopausa. E aí foi uma nova janela aí que se abriu. E conhecendo você, comecei a estudar um pouco mais e você deu essa força aí, não. Você atende, os pacientes precisam, lança a mão disso daí, você tem que ter isso no consultório para ajudar elas. E aí fiz uma formação aí com o Renato, ele me ajudou muito no início, ele que me ajudou a introdução dos implantes na clínica. E a gente tem visto muita notícia enganosa, muita fake news aí. E aí a gente falou de estar conversando com vocês para estar derrubando isso daí, né? Porque é muita informação errada que acaba afastando quem pode se beneficiar de um tratamento por conta de uma notícia aí mal divulgada, né? E obrigado pela consideração, mas na verdade você já entendia muito sobre o assunto, eu só dei um empurrãozinho ali, ajustei alguns pontos pela experiência, mas você já tem toda a prática, já conhece muito bem. E assim, do implante, isso é interessante, né? Porque assim, é um baita recurso, como vários outros, não é melhor, não é pior, a gente vai conversar bastante sobre isso, para desmistificar. Então eu quero que vocês tenham uma opinião neutra sobre isso. Não vou falar, nossa, é a salvação do mundo. Não, vocês vão saber prós e contras, positivos e negativos. Tem muita coisa boa, tem coisas ruins, tem coisas a favor, coisas contras, mas tem muita mentira sendo falado e a ideia é desmistificar isso. E por conta dessas mentiras, acaba que as pessoas que poderiam ser beneficiadas do implante são privadas disso. Porque, olha, assim, médico, advogado, muitas profissões que têm, às vezes tem um conhecimento que a população não tem, não consegue contestar, sua opinião é muito forte. Então o médico falou que é isso porque tal coisa é ruim, ou falou para tomar isso porque tal coisa é boa. E a pessoa faz. A não ser que seja algo, não, já sei que isso aqui ele está falando baboseira. Mas a pessoa faz, ela ouve.
Então, a opinião do médico é muito importante. O paciente leva muito em consideração. Nós consideramos muito. Só que tem médicos que, às vezes, não é nem por maldade, mas é por não se atualizar, por levar em consideração que ele acha. Eu acho que isso faz mal, eu acho que isso aqui não é legal. Ah, por quê? Porque eu acho. Né? Se você for apertando, questionando mais, a pessoa não sabe dizer por quê. Mas ela está querendo convencer alguém a fazer ou não fazer tal coisa. E isso é uma desinformação. Por isso que eu oriento os pacientes, tal pessoa falou isso, mas pergunta, por quê? Qual que é o argumento? Questiona. É dever do paciente questionar. Você não precisa aceitar só, ele falou e acabou e ponto. Não. E se seu médico for bom, ele vai gostar que você questionou e vai ter o maior prazer em explicar. Aquela era do, não, eu sou médico, você aceite e acabou. Eu sou especialista e ponto. Isso não existe, gente. Questione, médico, pergunte. É a sua saúde, né? Você tem que saber o porquê, tanto a favor quanto contra. E tudo que a gente está falando tudo isso porque o Dr. Vitor me levou uma informação tem 3 semanas. E é uma bomba, porque eu vi aquilo lá e a informação, a linha de chamada, como é que era? Era assim, implantes hormonais. Você sabia que implantes hormonais têm relação com câncer? Era algo quase exatamente isso. Você, paciente, sabia que implantes hormonais têm relação com câncer? Aí, quando eu li o título, eu falei, eu sei, tem relação com câncer. Tem uma relação inversa. Né? Gestrinona, se ele estiver falando da gestrinona. A gestrinona tem um efeito protetor para câncer de mama, câncer ginecológico. Então, sim, tem relação, só que é uma relação inversa, uma relação protetora. Exercício tem relação com câncer? Tem uma relação protetora. Exercício tem relação com infarto? Sim, tem uma relação protetora. Então, existe associação, só que é uma associação inversa. Então, sim, mas por que está escrito dessa forma? Tá levando a crer que faz mal, né? Eu não entendi. Quando você me mostrou, eu não sabia que estava querendo falar mal. Eu só achei mal escrito. Tem relação, mas está muito mal escrito. E aí fui ler o corpo da notícia e falava, né? Explicava ali de um jeito até bem convincente que aumenta o risco de câncer. Eu falei, gente, mas da onde que tiraram essa informação? E aí citaram ali sobre a OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou como cancerígeno ali, né? E aí a gente investigou essa informação e viu, nossa, que balela, né? Então, só para explicar, como tem desinformação sobre um tema e sobre várias coisas vai ter isso, né? Na ortopedia, infiltrações, tal terapia faz, não faz, competição entre físio, entre ortopedista, nutrição, nutrólogo. Então, tem umas coisas que às vezes são desnecessárias. Nossa ideia é desmistificar um pouquinho sobre isso, né, Vitor? Quando eu falei com o Renato, assim, uma coisa que assustou bastante foi porque, primeiro, que eles colocam implantes como se fosse tudo a mesma coisa, né? Implante, na verdade, é um medicamento, é uma forma de você estar administrando o medicamento no corpo do paciente. Então, você tem desde um implante hormonal, e como ele falou, você não dá para jogar no mesmo balaio, no mesmo saco, o estrogênio, a progesterona e, por exemplo, a gestrinona, que tem um efeito totalmente inverso, tem um efeito de anular a ação do estrogênio e da progesterona no teu corpo. Então, como duas coisas que são o contrário vão dar o mesmo efeito. Fora que você pode usar implante para remédio de emagrecimento, para remédio para diabetes. Então, você é uma coisa muito leviana e superficial falar e assustar. Então, a gente vê muitas pessoas de sociedades importantes, que já foram presidentes ou são presidentes de sociedades, que há 5 anos, há 10 anos atrás, escreviam diretrizes colocando o implante como uma forma de tratamento para a reposição hormonal e que hoje elas relançando novas versões de livros, mudando, apagando e tirando o implante
do arsenal terapêutico, das possibilidades que as pessoas podem usar, né? Então, isso vai assustando bastante o povo. O principal risco que as pessoas têm quando falam em reposição hormonal de uma maneira geral, não só de implante, mas qualquer reposição hormonal, é sempre com câncer. E a gente tem estudos totalmente o contrário. Você tem estudos que mostram que na idade certa, por exemplo, em mulheres entre 50 e 59 anos, você repondo, você pode até reduzir os riscos, e você pode reduzir a mortalidade da mulher em até 40%. Você reduz os riscos de infarto, você reduz os riscos de AVC, você pode até reduzir mulheres que ficaram um tempo maior a gente chama uma coisa de gap time, uma mulher que ficou um tempo maior na menopausa e você começa um uso hormonal tardio para ela, você pode até diminuir o risco do câncer de mama. Agora você tem que saber para quem que você vai fazer, em que dose, para quem é indicado, para quem não é indicado. Se você fizer aleatoriamente para qualquer pessoa, de qualquer maneira, como se fosse uma receita de bolo, tem chance de você errar e aí aparecem os efeitos colaterais, que é o que a gente não quer. E muita gente fazendo isso sem estudar, sem se aprofundar, sem se debruçar em cima do livro, sem estar participando de treinamentos, conversando com colegas experientes, para você fazer da maneira certa, você acaba queimando um excelente tratamento aí que melhora demais a qualidade de vida, né? Quem trabalha com isso, acho que cansou de ouvir assim, você está salvando meu relacionamento. Achei que eu ia separar da minha mulher, do meu marido, não aguentava mais, a gente estava se matando dentro de casa, depois que fez o ajuste hormonal, pô, recuperei aquela pessoa que eu tinha perdido há 20 anos. Né? Então, é importante a gente saber que de onde veio isso. O pessoal coloca, parece que é uma coisa nova. Fala um pouco mais aí, Renata. Quanto tempo que existe implante? Isso é uma coisa que inventaram agora? Tem 10 anos para cá ou já tem um pouquinho mais do que isso? É legal, você comentou, né? E é verdade, a pessoa fala, é implante. Ah, não, assim, não pode colocar isso aí faz mal. Mas o implante não é uma coisa, né? Implante é um meio, é uma forma de administrar algo. É igual falar, eu apliquei injeção. Ah, tá bom. Não, essa informação está totalmente incompleta. Você aplicou injeção? Beleza, mas o quê? Né? Então, implante é a mesma coisa. Ah, o quê? Aí, senão você não tem uma informação completa. E aí, se alguém tira uma conclusão só falando implante, né? Não tá séria a coisa. E aí, o cômico é quando falam, isso daí é novo. Isso aí é um negócio muito novo, não tem estudo, você não sabe o que vai acontecer, e daqui a 10 anos, e daqui a 20 anos? Ah, não sei, esse negócio aí é muito, muito esquisito. Gente, como que isso é novo? Olha, implante mesmo, de forma não tão formal, é feito há muito tempo. Era tentado na década de 30, na década de 50. Enfim, há muito tempo já se fazia implante, muito tempo. Formalizado com FDA, né, que é o órgão regulamentador, a Anvisa norte-americana, e eles são bem chatos, eles são bem exigentes com o medicamento. Eles aprovaram a comercialização em 1972. 1972. Então tem muito tempo. 52 anos que estão comercializando o implante hormonal nos Estados Unidos. 52 anos. Aqui no Brasil, o doutor Elcimar Coutinho trouxe em 1980. Então, 24 anos. Foi bem depois dos Estados Unidos, mas mesmo assim tem muito tempo, né? Então não é novo, gente, não é novo. Aí o que se confunde? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Até nós mesmos nos policiarmos. O que a gente não conhece, a gente chama de novo ou fala que não é bom, que não funciona. Então, às vezes o médico já rebate. Esse negócio de implante não é bom. Mas é bom por quê? Né? Por que não é bom? Né? Argumente. Não a pessoa não sabe explicar? Tá bom, você já entendeu o recado. Ela não conhece. Ela não conhece, não é por maldade. Para te proteger, ela vai ser contra aquilo, né? É meio que automático, nossa. Quase igual o pai sendo contra alguma coisa. Essa creatina que você está tomando aí, isso aí é bomba. Então,
e já vai ser contra para tentar proteger o filho. E é meio que a mesma coisa. Seu médico, às vezes, só não está tão atualizado. E aí vai ser contra. A não ser que ele tenha um argumento. Se ele falar, não, eu sou contra porque tem esse estudo, faz isso, falou isso, isso, isso. Ah, beleza, ele tem um argumento. Se isso for verdadeiro, tal, 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 ele tem um argumento, ele tem um ponto. Ele foi procurar informação e ele tem uma justificativa. Eu não faço, eu não gosto, não é por isso. Ótimo. Agora, quando a pessoa não sabe explicar, esse é um grande problema. Então você vê, implante é algo antigo, é algo muito bem estudado. Lembrando, não é que começou em 1972, não, não. Estava aprovado em 72. Para ser aprovado, tem que ter muito estudo. São 10 anos de estudo para ser aprovado, para começar a utilizar. Então já tinha muito estudo acumulado e aí começaram a utilizar. E está saindo estudo até agora. Tanto que esse da gestrinona com câncer foi muito legal, porque foi um estudo de 2021. Em dezembro de 2021, lançaram esse estudo e aí mostrou a gestrinona, que é o composto do chip da beleza, esse nome famoso, né? Chama gestrinona. E aí a gestrinona tem um efeito protetor para câncer ginecológico. Leia-se câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. É um efeito protetor, que era contra o que dizia, né? Esse negócio causa câncer. E a gente sabia que era neutro. Na verdade, a gente não sabia que era favorável. Alguns até achavam que era. Mas a gente sabia que não fazia mal. Mal não faz, nem faz sentido fazer mal. Alguns já até conjecturavam, não, eu acho que é levemente protetor, porque ele bloqueia o receptor, e fazia sentido mesmo. Mas aí a gente tem a prova agora. Não, ele é protetor. A gente já sabia também a testosterona, por exemplo, que repõe-se muito junto. Testosterona em mulher, repõe testosterona em mulher, não só em homem. E a testosterona tem um efeito protetor muito forte para câncer de mama. Muito forte. Os estudos mostram uma incidência, em geral, né, varia, mas uma média de metade, reduzem metade os casos de câncer de mama. É muita coisa. Muito, muito mesmo. Então, você vê como é algo bom, como é algo bacana. Teve até um estudo polonês, esse eu nem mencionei para você, Victor. 2016. Tem uns pesquisadores poloneses que eles fazem uns estudos bem experimentais, assim. São bem diferentes até. Eles pegam alguns pacientes, eu acho que são pacientes que acabaram não optando por um tratamento convencional, eu acho que iam para o paliativo, enfim. Câncer de mama, tem lá o sítio já bem estabelecido, colocaram implante de testosterona ao redor do câncer de mama. Assim, eu não sei quanto de diferença faria ser ao redor ou ser do jeito normal que a gente coloca no glúteo. Mas, enfim, eles colocaram ao redor do câncer de mama e avaliaram o que aconteceu. E involuía. E eles fizeram até 2 grupos. Um grupo que bloqueou a aromatase, não deixou produzir estradiol, e o outro que não. E nos dois evoluiu. Foi meio que parecido, assim. Então, diminuía o câncer de mama em quem tinha testosterona, na mulher que tinha testosterona. Olha que interessante. Isso com o implante de testosterona. Algo simples. O Vitor travou, eu não sei se fui eu ou se é ele. Oi, Renato, desculpa, dei um Acho que foi você. probleminha. Eu não sabia se eu tinha travado, se estava falando sozinho ou se foi você. Não, deu um probleminha. Pode falar. Mas é isso. Então você vê como um estudo interessante com o implante, né, mostra efeitos protetores, efeitos de regressão de câncer. Coisas que a gente achava que era o contrário. Não, isso aí aumenta o risco de câncer, isso aí piora, isso aí vai dar câncer. E não é bem assim. Então tem muito mito por trás. Porque, de novo, tudo que a gente não conhece, a gente acha esquisito, acha que vai fazer mal. E é um mal nosso como médico, meu, seu, de todo mundo. Tudo que é novo a gente vai falar que não funciona. É quase
negócio automático, né? Isso aqui não funciona, balela, mentira. Mostra estudo, cadê? E aí mostra estudo, aí a gente vai sendo convencido de que aquilo funciona ou não. É bom ter isso, mas só é ruim ser muito cabeça dura, quando a gente mostra estudo e a pessoa não quer ler, não quer acreditar, né? Isso tudo, só finalizando, né? Isso tudo não tem o que acreditar, tá? Quando tem muitos estudos, tem provas, tem meta-análises, a metodologia é bem feita. Não é eu acredito, eu não acredito. Eu tenho provas. Isso não é crença, é ciência. Então, a pessoa não tem como falar que acredita ou não acredita. Não, tem dados para falar que isso é bom ou não. Exatamente, assim, a opinião da pessoa, para a gente que trabalha com dado, é totalmente diferente você saber da opinião de um especialista e você ver qual foi o resultado de um estudo com 20 mil mulheres, né? Então, assim, a pessoa falar, eu acho que isso faz mal, faz bem, você não, a gente não pode guiar nossa conduta baseado na opinião de uma pessoa, né? Só que, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas que não têm, não entendem desse processo científico, a pessoa vê lá uma carta de uma sociedade assinada por 5, 6 pessoas, a pessoa acha que a sociedade é uma coisa séria. E muitas vezes você vê que aquela própria pessoa da sociedade, há 5 anos atrás, a opinião dela era o contrário. Então, e não houve nada de diferente, né? Então, o que aconteceu que a pessoa mudou de ideia? Então, você, quando vai questionar, você, enfim, a pessoa não tem nem muito argumento, né? Normalmente a pessoa é até um pouco mais reativa. Então, essa questão do câncer, então, acho que é o principal medo, né? Que tentam colocar nas pessoas. Só que basta a gente entender o seguinte: nenhum câncer aparece no corpo de ninguém por conta de hormônio. Existem alguns cânceres que a célula do câncer ela tem um receptor do hormônio na membrana, na parte que reveste a célula. Então, se a pessoa já tiver um câncer dentro do corpo, que não foi verificado em exames antes de começar o tratamento, que não foi examinado, que não foi devidamente diagnosticado, e você der um hormônio e for um tumor sensível àquele hormônio, aquele tumor, aquele nódulo, aquele câncer vai crescer. Então, no câncer de próstata, antes de eu pensar em fazer nutrologia, já tinha uma discussão grande sobre isso. No início, quando falaram em fazer reposição de testosterona para homens que estavam curados do câncer de próstata há 5 anos, parecia que o mundo ia acabar. Não, o tratamento do câncer de próstata é zerar o hormônio, como é que você quer dar hormônio para eles? E com o tempo isso foi vendo que era aceito, que aquela pessoa já não tinha mais câncer, então se você desse o hormônio, não ia ter nada para crescer e você ia melhorar a qualidade de vida dele. Depois, com o tempo, aceitaram que você poderia dar para alguém que estava curado há 3 anos. Hoje, a pessoa que está há 2 anos com o PSA, com o exame de sangue controlado, a gente já admite que é seguro que ele faça essa reposição. Da mesma forma, a mulher, sendo que a mulher é um assunto muito mais complexo, porque você tem alguns tumores ginecológicos, de mama, de endométrio, que são sensíveis a estrogênio, outros são sensíveis a androgênios, como a testosterona, e outros não são sensíveis a nada. Inclusive, são perigosos porque eles não respondem muito mal à maioria dos tratamentos. E também não faz a menor diferença você repor ou não hormônio nessas mulheres. Então, assim, não é uma coisa tão simples assim. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Você tem que, obviamente, antes de colocar qualquer substância no seu corpo, saber se aquilo é para você ou não, se está indicado para você ou não. E quando você começa a ter um erro de indicação e quando você começa a ter um erro de acompanhamento ou de verificação pré-tratamento, é que você começa a ver muita coisa errada acontecendo. Você começa a ver muito efeito colateral indesejado, você começa a ver... Mas isso não só com implante, tá, pessoal? Isso, sim,
Quantas mulheres não utilizam testosterona injetável, que é uma coisa absurda, para benefício estético, quando você tem outros medicamentos muito mais seguros e efetivos. Então, você vê muita coisa não só relacionada a implante, mas com terapia hormonal, seja ela oral, seja ela por gel, seja por implante. O que muda é a indicação, a verificação antes o exame, o check-up geral que você vai fazer antes e o acompanhamento. A partir do momento que você está acompanhando, isso é uma coisa que eu e o Renato a gente discutia muito, é isso. Raramente o implante vai ser para aquela pessoa que nunca fez reposição hormonal, que nunca fez nenhum tratamento. Normalmente você inicia uma reposição tradicional, até para ver se vai ter resposta, se vai ter melhora. Muitas vezes você acha que vai melhorar com aquele tratamento e não melhora, e aí você vai colocar um implante ali que vai durar mais tempo. Então, normalmente você inicia um tratamento oral, tópico, que pode ser o gel transdérmico. Tem muita variação de efeito colateral se você muda a via de administração. Uma grande, puxando para a minha área original, uma grande diferença da testosterona injetável para o implante, por exemplo, não só a dose que muda, quando você usa testosterona por implante, você tem uma liberação, um aumento da dose ali em alguns dias, e depois de uns 15 dias ela atinge já um nível que o homem sente os sintomas, sente a melhora, e depois aquilo vai praticamente se mantendo e reduzindo muito lentamente, por isso que dura vários meses. E a terapia tradicional, através da injetável, você tem o que a gente chama de picos e vales. Você tem uma dose, aí a testosterona no sangue vai lá em cima, daqui a pouco ela cai, vai lá embaixo, ela sobe, vai lá em cima de novo, cai, despenca de novo. Então, cada aplicação sobe e cai muito. Então, na média, você está com um valor bom, mas você tem grandes variações. E são essas variações que dão a maioria dos efeitos colaterais. Então, quando você coloca um meio de liberação estável, você tem aquele nível considerado ótimo pela maior parte do tempo. E aí, quando você começa a ter a queda dos sintomas, quando você começa a sentir que está passando o efeito, você já começa a repetir os exames e programar a troca lá do implante. Então, o implante te permite planejar com muito mais segurança, acompanhar essa variação menor, você tem uma estabilidade muito maior. Então, normalmente não é como você começa o uso da terapia hormonal, mas é a forma mais estável e mais previsível de se fazer. E aí você tende a ter uma forma mais segura também, e você fica com a pessoa mais na mão, né, digamos assim. É isso. É legal, você citou muito bem os benefícios, e isso é importante porque a decisão é tomada em conjunto. A gente toma essa decisão em conjunto com o paciente, vamos discutir junto o que pode ser melhor para você. Porque às vezes, eu uso gel, mas, sei lá, tenho criança em casa, aí eu vou ficar passando gel, tem risco de contaminar, ou eu não gosto, aquele negócio lambuza muito, não acho muito legal. A premissa do gel, ele pode ser interessante, mas assim, a premissa do gel é que ele se mantém constante no dia, e não é. Ele faz a mesma coisa que o Dr. Vitor explicou, sobe, desce ao longo do dia. Então, passou o gel, no final do dia já cai o nível. Passou o gel, no final do dia cai o nível. Tanto que se você medir no dia seguinte, na semana passado, vai estar baixo. Então ele fica fazendo ondinhas também. Não é tão estável quanto parece. A injeção também é picos ao longo de dias. Né? Alguns dias e aí cai. Alguns dias e aí cai. Atinge os níveis mais altos, dependendo de como faz. Talvez possa ter um benefício estético, dependendo, ou pode ter mais efeitos colaterais também. Então tem prós e contras. E do implante, acontece essa oscilação, só que ao longo de meses. Então, de um dia para o outro, tá igual. De uma semana para outra, tá praticamente a mesma coisa. De um mês para o outro, que tem leves variações. E aí, ao longo de 6 meses, geralmente, depende do implante, ele vai se mantendo e, do final, começa a cair. Então, ele dura muito tempo. E aí você fala, putz, mas eu não gosto de ficar fazendo injeção, fazer aplicação toda semana, é chato, é dolorido.
Pô, implante é legal. Ou eu esqueço. Então, putz, eu quero fazer o tratamento, mas nossa, eu não consigo, eu esqueço de tomar, de fazer, de passar. Então, para garantir a adesão, você coloca o implante. Imagina de um medicamento que você tem que tomar todo dia. Um exemplo, um medicamento de pressão. E se desse para colocar no implante, você não precisaria ficar lembrando de tomar ele todo dia. Às vezes quem toma, sei lá, antidepressivo, você não precisaria ficar lembrando de tomar todo dia. Putz, será que eu tomei? Não tomei? Eu esqueci? Não, ele está no implante, e aí você só vai saber, daqui a 6 meses eu tenho que colocar outro. E aí, o que é interessante também? Colocar outro, né? É porque, eu nem falei de trocar nesse caso, porque a gente está comentando agora, né, sobre o implante absorvível. E existem dois tipos. O que é absorvível, que o corpo absorve, e o que o corpo não absorve, inabsorvível. O que o corpo não absorve, ele é um tubinho de silicone. Pensa como se fosse um canudinho, um caninho de um pirulito, vai. Um canudinho de um pirulito, e dentro dele tem o hormônio. E aí o hormônio, o medicamento, enfim, vai transpirando pelo esse tubinho de silicone. Aí foi gastando, 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 acabou. Só que sobra o tubinho de silicone. E aí tem que tirar depois. Então tem esse daí. Dura mais tempo, o contra, além de ser mais caro, é que tem que tirar depois. E aí o que a gente acaba utilizando mais, que é o implante absorvível, eu acho mais vantajoso, mas de novo, tem prós e contras, vai depender de cada um, do que o profissional gosta mais. Mas por que eu gosto? Dura menos. Opa, desvantagem. Dura 6 meses. Mas o que ele tem de facilidades? Ele fica mais profundo e é muito pequenininho. Então não dá para sentir, eu vou apalpar ali a região, mas geralmente no glúteo, mas perto da linha do cinto. Ou do biquíni, da cueca, da marquinha da cueca, do biquíni. Não dá para palpar, não dá para sentir que tem alguma coisa lá dentro. Porque é muito pequeno. Ele fica profundo. E aí o corte, muito pequenininho também. E ele vai se desfazendo, ele vai esfarelando, se desfazendo, desfazendo, igual um efervescente. Então pensa aquela vitamina C que você coloca na água ali e ela vai até acabar. Isso é a mesma coisa do implante, só que em vez dele fazer isso em 2 minutos, ele faz isso em 6 meses. Então ele vai se dissolvendo, derretendo, dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo até acabou. Então, tem que tirar? Não, não tem que tirar. Ele acabou. Seu corpo já absorveu tudo. Ele vai diminuindo, diminuindo até sumir. E aí depois você tem a opção de, eu gostei, mas eu não quero colocar de novo. Tudo bem. Eu gostei, eu quero colocar de novo. Tudo bem. Então conversa com o médico e aí toma a decisão. Ou por outra via, ou continua. Geralmente, o que as minhas pacientes fazem e falam, né? Isso é muito clássico, que é curioso, virou quase um discurso de todo mundo, assim. Passam 6 meses, elas marcam a consulta, né, e falam, putz, doutor, eu acho que o implante já acabou, minha disposição já não é mais a mesma. Porque inicialmente elas chegam com uma disposição muito ruim, entre várias outras queixas, baixa libido, tem dificuldade para emagrecer, dificuldade para ganhar massa muscular, tem muita celulite, tem alterações hormonais, enfim. A gente avalia, vê a indicação, se for indicação, começa a fazer, e faz o implante. E aí ela melhora muito a disposição. Então o que ela mais nota é a disposição, ela fica animada, ela quer treinar, ela quer fazer as coisas, a libido melhora, o relacionamento melhora, ela ama porque a celulite melhora. O aspecto da pele melhora, a celulite melhora muito. Por isso que ficou com esse apelido, chip da beleza. Eu acho o nome feio, apelativo, mas ficou chip da beleza porque tira a celulite. Não é que tira, vai, mas melhora, assim, dependendo, 80%, 90% da celulite. Então ficou com esse nome chamativo. Melhora muito, mas o principal é a disposição que melhora. Ajuda na definição e tudo, mas os pacientes já, depois de um tempo, já falam, minha disposição já está caindo um pouquinho, eu acho que está na hora de reimplantar. E aí, implantam. Então, as pacientes gostam, sentem falta. E aí você comentou dos efeitos colaterais, né? Olha, do jeito que a gente faz, né? Tanto da minha prática quanto do Dr. Vitor, a gente tem pouca
incidência de efeito colateral, mas porque é feito com parcimônia. A gente dá resultado e gosta de dar resultado, nós vivemos a base de resultado, eu comemoro os resultados com meus pacientes e quero cada vez deixar eles mais intensos. Mas você tem um limite, então eu vou aumentar pra caramba a dose para dar o melhor resultado possível. Aí você dá o melhor resultado possível, só que às custas de muito colateral. E aí a pessoa vai pesar aquilo, putz, eu não queria ter tanto colateral assim. Não está valendo a pena esse resultado em troca desse colateral. Então você tem que ter um bom senso. A gente dá efeito bom, mas a ideia é sem dar colateral. Nunca dá para garantir, né? Mas tendo um ambiente controlado, você faz o mínimo possível. Então, se dá alguma coisa, ela é sutil e dá tempo da gente controlar. Dá tempo da gente ir e já consertar. Então, é algo sutil, fácil de controlar quando tem. Não se preocupa com boa orientação, né, com o seu médico te ajudando nisso. Não vai ter um monte de efeito. Não vai. Se tem alguma coisinha, não, já controla. Já te dou um composto aqui que já vai melhorar. Pronto, acabou. E é depois de muito tempo, geralmente quando tem doses maiores. Doses normais não costuma dar efeito colateral. É muito fácil de controlar, muito fácil de manejar. O problema é quando tem os exageros. E aí o grande exemplo, né, a gente até discutiu, Vitor, tem uma paniquete, eu não sei o nome do pessoal, mas tem uma paniquete que ficou bem famosa e condenou o implante, o chip da beleza, isso aqui é o chip da feiura e tal, tal, tal. E, putz, super entendo pra ela, foi horrível, foi a pior experiência do mundo, e ela não condeno ela de falar mal. Putz, foi horrível a experiência dela, eu falaria mal também. Mas, assim, teve tantos fatores que contribuíram para dar algo ruim que, putz, foi um caso isolado e foi muita coisa que aconteceu para dar errado, sabe? Teve muito esforço de várias partes, assim, para aquilo dar errado. E aí virou um caso, porque ela é famosa, então ela divulgou aquilo, né? E aí ficou popular como algo negativo e tudo. Putz, mas deu muita coisa ruim. Ela tinha uma tendência à acne gigantesca, não foi levado em consideração. Quando tem paciente tem tendência à acne, a gente usa até o Roacutan em dose baixinha, a pele fica linda, nossa, fica perfeita, né? Sem dar aqueles efeitos colaterais do Roacutan. É uma dose bem pequenininha mesmo, a pele fica perfeita. E ela tinha uma tendência bem grande à acne. Ela não avisou o médico dela colocou muito do implante para dar um resultado rápido, ela queria um resultado bom, queria um resultado rápido, colocou muito, quando coloca muito, aumenta a chance de colateral, não usou os protetores adequados, talvez não procurou ajuda a tempo, porque também espinha não dá de uma hora para outra um monte. Ela aparece na primeira oleosidade na pele, depois uma, outra, e vai aumentando. Leva tempo. Leva tempo e depende muito da dieta. Provavelmente ela também estava bem desbalanceada na dieta, para ficar daquele jeito, tem que comer muito doce, assim. Aí bagunça bastante, tem que estar com o intestino mais inflamado também. E aí ela empipocou de espinha. Muito efeito colateral, muito, muito. Mas uma série de fatores, né? Foi triste o caso dela, mas não é culpa do implante, é culpa de tudo que gerou aquilo. É importantíssimo isso aí que o Renato colocou. A pessoa acha que ela colocou o implante e que na semana seguinte ela vai chegar na academia e vai levantar o dobro de peso, ou a Da Mulher celulite vai Maravilha. sumir instantaneamente, né? E não é assim, né? Depende da pessoa se alimentar adequadamente, vai ajudar a ter um resultado estético, vai ajudar a reduzir a gordura localizada, vai te melhorar, tem um efeito androgênico de ganho de força, então vai ajudar na hipertrofia, vai. Se você treinar adequadamente, se alimentar adequadamente, se você não beber em excesso, se você fizer o que tem que ser feito. Não existe pílula mágica nem almoço grátis, né? Você tem que fazer a sua parte. Se você fizer tudo certinho, o implante vai te potencializar ainda mais. Agora, se você só usar o implante e não fizer nada, aí só vai piorar. Se você enfiar o pé na jaca, se encher de gordura na alimentação, aumenta mais ainda o risco de estourar acne. Se você não cortar ali comida gordurosa, não controlar o álcool, se você não
controlar as outras variáveis que são muito mais importantes, inclusive até do que teu nível hormonal, você não vai ter sucesso, pelo contrário. E o hormônio, a gente sempre fala, você tem até um certo ponto que você vai ganhando benefício e a partir de um determinado nível você tem um ganho muito pequeno de benefício e você começa a explodir o risco de colateral. Então você dá mais um, pô, gostei, ficou muito bom, quero botar mais ainda. Se você botar mais ainda, se estava bom, o ideal é você não mexer, justamente é você melhorar, consertar o resto. Se está ótimo para você e você aumentar, provavelmente você vai estar chegando mais perto daquele nível perigoso, que tu vai começar a ter muito mais prejuízo do que benefício. Então não adianta essa ideia de que quanto mais eu usar, melhor vai ter o resultado. Não é por aí. Tá? Foge disso daí. E tem muito médico que, infelizmente, por insegurança, por medo de perder o paciente, acaba colocando. Ou está com um paciente que acha que, enfim, vai ajudar ele a ter algum tipo de projeção, em vez de fazer o certo, quer fazer o que o paciente quer. E aí, quando a gente começa a inverter o papel, a gente fazer o que o paciente acha o que ele quer fazer e não a gente fazer o que a gente sabe que é o certo, é que começa a aparecer esses casos aí famosos aí que o Renato citou, né? Aí tem que usar com parcimônia, né? Então, é igual a Jaqueline comentou ali. Esse uso indiscriminado que tem gerado problema. Como tudo, né? Desde, sei lá, cirurgia plástica para quem não precisa, sabe? Fazer uma lipo em quem pô, não precisa fazer uma lipo ali, né? É muito pouquinho. Então, tudo que é muito exagerado, não tem a melhor indicação, incorre problemas, né? Daí começa a dar complicação e aí o procedimento que fica com o nome manchado. Isso é chato, né? E, ó, pessoal, tirem suas dúvidas, mandem as perguntas aqui, tá? Que a gente já vai começar a responder as dúvidas. Teve dúvida que mandaram aqui no chat, né? Teve dúvidas que me mandaram nas mensagens ali, mas podem mandar direto aqui nos comentários, que daí a gente já vai começar a responder. Sem poder treinar 40 dias. A tireoidite, deixa eu ver. Sem poder treinar por causa da tireoidite, não entendi. E o chip talvez não possa mais, não entendi, Cláudio, não tem tanta relação, né, da tireoidite com o implante em si, nem com o treino. Depois você até me explica melhor, mas não teria questão com isso. E a gestrinona vaginal tem ela, eu não gosto. Em geral, os pacientes também não gostam, sabe? Porque o uso dela são óvulos vaginais. Então, são pequenas bolinhas, assim, parece aquelas cápsulas de ômega 3, né? E você introduz na vagina à noite, ela dissolve e libera o conteúdo. Mas os pacientes dizem que fica um negócio meio melequento, é meio chato, se for ter relação com o parceiro depois, é ruim, né? Então, a adesão não é das melhores. Aí eu acabo nem indicando. A gestrinona na forma de implante, a gente tem ela bem controlada, assim, o que espera de efeito positivo e o que espera de efeito negativo. Então, eu sei que se eu quiser ter colateral, um exemplo com o paciente, ninguém quer. Se eu quiser ter colateral, eu tenho que dar uma dose a partir de tanto. Se eu quiser ter um efeito positivo, esse aqui tanto já dá. Então, de um pouquinho, mínimo que seja, já dá um efeito bom. Um efeito estético melhor, daí um pouquinho mais. Um efeito para cessar a menstruação, para parar de menstruar. Principalmente para quem tem endometriose, miomas, para quem tem muita cólica, dor menstrual, TPM, quem sofre com a menstruação. Aí é uma outra dose. Então, tem doses específicas para cada ponto. Até para osteoporose utiliza-se. Daí para osteoporose também. Por quê? Estimula a musculatura, estimula o osso. O osso fica mais forte. E o músculo que recobre o osso fica mais forte também. Então tem vários benefícios. Tem benefícios para vários pontos, assim, no humor, etc.
Então dá para utilizar e as doses são bem variadas, mas por isso que eu não utilizo ela em óvulos vaginais, os pacientes não gostam muito. E aí o gel também pode proteger quando a pessoa está com nível baixo, você faz uma reposição, você vai estar num nível melhor do que estava antes. Então a testosterona, né, faz esse efeito muito bem, o estradiol também faz esse efeito muito bem, de melhorar a estrutura óssea, de melhorar a densidade óssea. Então, tanto a testosterona quanto o estradiol ajudam bastante nisso. Então, pode sim, mesmo com o gel. O gel tende a ter um efeito menor, com o implante é um efeito um pouco melhor, mas mesmo assim ele vai ajudar também. A via vaginal, não sei o que o Renato acha, mas normalmente a gente vê funcionando bem, assim, para efeito tópico local, né? Para mulher com deficiência de estrogênio, que ela começa a ter atrofia vaginal, Hum, sangramento, dor na relação, infecção urinária de repetição, aí o estrogênio vaginal melhora bastante, pode até melhorar alguns casos de incontinência. Agora, normalmente, quando você utiliza tanto a gestrinona quanto o estrogênio, você tem uma elevação nos níveis sanguíneos muito baixo. E um alerta importante, você vê alguns médicos aí conhecidos recomendando a utilização de progesterona transdérmica, pessoal. Esse é um alerta importante. Progesterona transdérmica. Por que a gente utiliza a progesterona? O estrogênio, se você usar ele sozinho na menopausa, você pode estimular o crescimento do endométrio, aumentar o endométrio, que é a camada uterina. Então, você usa a progesterona para evitar um aumento excessivo, para proteger a proliferação do endométrio. E a progesterona transdérmica não causa essa proteção, não deve ser usado. Então, sempre que você estiver utilizando a progesterona, você tem que preferencialmente usar progesterona micronizada oral. Progesterona transdérmica não protege dessa proliferação do endométrio. Isso aí há um mês, um pouco mais atrás, teve essa polêmica. Eu não sei de onde tiraram isso, mas rapidamente se espalhou. Mas muita gente, graças a Deus, aí conseguiu desmentir essa loucura. O legal é que a progesterona, nem é o termo, mas assim, a progesterona tem vários efeitos além de só proteger o endométrio, né? Sim. Então, tá caindo um pouco esse. Na sociedade de ginecologia ainda é muito firme isso, mas em breve vai cair, porque, tá vendo, a progesterona, ela ajuda no cabelo. Toda mulher que já engravidou sabe, pô, o cabelo fica lindo na gestação, fica maravilhoso, o melhor cabelo da minha vida. Aí começou a amamentar, nem é por causa da amamentação, é porque já teve a gestação. E a progesterona cai. E aí o cabelo cai também. Então, toda mulher sabe que o cabelo fica muito bonito com progesterona. O cabelo ajuda, fica bonito, a pele fica bonita. E ajuda também no sono e no humor. Ela regula o humor. Então, na menopausa pode ter relação, né, com a insônia, alteração de humor, dificuldade para dormir, por conta disso. Então, vale a pena repor também. Tem vários benefícios. Os hormônios têm funções super importantes no corpo que não cabe só. Só uso por causa de um negocinho específico. Hoje, por exemplo, num paciente, olha que curioso. Eu indiquei para ele melatonina, eu prescrevi para ele melatonina e tudo, e o sono dele é perfeito, ele não precisa de melatonina para o sono. Ah, mas por que que você indicou? Para desejo de fertilidade, para melhorar o espermograma, para melhorar a motilidade dos espermatozoides, melhora a qualidade do espermograma do homem. Então a melatonina é importante, junto com outros compostos, mas ela ajuda também. Então não é uma função única, específica, tem várias funções, né? E quando a gente fala dos implantes também, né? Você está pensando em reposição, é por conta disso, né, também. Que no implante dá para repor muita coisa. A gente coloca gestrinona para controle de sintomas ginecológicos, tem outros benefícios, efeitos colaterais que são estéticos, né? Efeito colateral de ganho de massa muscular, efeito colateral de queima de gordura, efeito colateral de perda de celulite, são efeitos colaterais geralmente desejáveis. Até
Isso é curioso. Teve uma matéria, se eu não me engano, foi da Veja, alguma coisa assim. Estava escrito de um jeito tão engraçado, estava escrito de um jeito bem cômico mesmo. A ideia era falar mal, só que eles falaram de um jeito cômico, que ficou parecendo que estavam falando bem. Porque pessoas utilizam esses compostos é, com a ideia, fins estéticos e tal, e tem uns efeitos colaterais, como, daí falou, queda de cabelo, que já tem efeito colateral de queda de cabelo, em dose alta, oleosidade na pele, ganho de massa muscular, perda de gordura, melhora da libido, e falando como efeito colateral. Quem lê aquilo fala, eu quero ter esse efeito colateral também, né? Então, tem efeitos colaterais muito bons, podem ter efeitos ruins também, depende de como é utilizado. Mas você usa gesterona, você usa testosterona, até o minoxidil, que é um remédio para o cabelo, dá para colocar na forma do implante. É bem interessante, porque ele tem uma liberação sistêmica contínua. Não dá aqueles picos também, fica mais estável. O estradiol, o DHEA, que é um hormônio incrível, fantástico para a mulher. A mulher que está depois dos 40 anos e não está repondo o DHEA, que provavelmente tem uma deficiência dele, não, você não sabe o que você está perdendo, tem que repor o DHA. Você vai ter mais disposição, vai melhorar a libido, vai melhorar o humor, a concentração, memória. Tem muita coisa interessante nisso. Então, dose esses níveis. Veja se precisa ou não, porque faz diferença na sua vida. Dá para repor. Medicamento para emagrecer, o doutor Vitor falou, poxa, isso é fantástico. Ah, eu esqueço de tomar o medicamento. Às vezes eu prescrevo e, como a duração dele no corpo é pequena, de algumas horas, você tem que tomar de manhã e à tarde também, para fazer o efeito ao longo do dia. A pessoa toma de manhã, mas no meio da tarde esquece, tô numa reunião, tô trabalhando, esqueceu. Se está no implante, ele vai fazer efeito o dia inteiro. Então, de manhã, de tarde, de noite, você vai ter a fome, a compulsão bem controlada. Isso é maravilhoso. Então, para emagrecimento é muito bom. Tem até metformina que dá para você utilizar como implante, eu gosto bastante. Tem alguns outros compostos que a absorção por via oral é muito ruim. Então, você teria que usar ou injetável ou endovenoso, né, no soro, na veia. Mas aí ele vai fazer um pico de efeito e depois vai acabar. E aí você tem que fazer tudo de novo. E aí fica inviável, fica caro. Mas dá para você colocar no implante, porque daí ele mantém constantemente liberando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então tem coisas bem interessantes que dá para você utilizar na forma do implante. Ó, e perguntaram se é possível colocar implante hormonal para mulher e homem trans. Sim, também é possível. Funciona com a mesma ideia, né? Para mulher trans, que vai ter medicamentos a mais, você vai colocar bloqueador de testosterona, mas vai ter o estradiol também. E aí, para o homem trans, aí você coloca a testosterona. Então, ao invés do homem trans ter que aplicar a testosterona, e aí dar níveis muito altos, muito pico, você pode manter implante, que vai te dar níveis altos também, só que mais constantes, sem ter alteração de humor. Então, é bem interessante. Isso entra num debate que fica para um outro momento, uma outra hora. Mas tem um questionamento bem importante que tem que ser feito, né? Por que que... Isso é um questionamento da sociedade, tá? Não é nenhum questionamento de homem trans, mulher trans. Mas é por que que a sociedade médica, né, libera eu prescrever hormônio para mulher trans ou homem trans, principalmente homem trans, que é a testosterona, e eu não posso repor a testosterona para mulher cis. Então vamos explicar melhor. Homem trans, né, mulher, nasceu no corpo de mulher, se identifica como homem. Então, para fazer essa transição, ela usa testosterona em níveis de homem, em níveis masculinos,
porque daí vai adquirir caracteres masculinos, seja pelo, o engrossamento da voz, músculo. Então, às vezes me perguntam, testosterona dá efeito colateral? Dá. Você pode ficar com o corpo de homem com testosterona. Nossa, doutor, mas eu não quero. E nem vai, porque eu tô te repondo o testo no nível normal para mulher. O nível normal para homem é aqui, é uma diferença gigantesca. Né? Não é que eu estou errando um pouquinho aqui, nossa, esse erro vai ser o suficiente. Não, tem que errar muito. Então, assim, dá para ficar masculinizado com testo? Dá. Mas eu vou ficar? Não. Porque tem que dar uma dose muito maior do que a que a gente prescreve. Então, esse é um ponto para ficar bem atenta. O doutor Vitor até falou bem, né? A gente não faz injetável em mulher porque daí sim dá efeito masculinizante. Mas aí a mulher que quer se identificar com características masculinas, ela usa testosterona em níveis masculinos. E aí a sociedade libera. Mas a mulher que é usar testosterona em nível normal feminino, que é um nível muito menor, não, é um absurdo, isso é perigoso, né? Com base em vozes na cabeça. Eu posso liberar um nível muito maior, tudo bem, nem estou questionando o direito da pessoa, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Mas eu não posso para a mulher, que ela quer ter melhora da qualidade de vida, melhora da libido, melhora da disposição, e é um nível bem menor, não faz sentido. Então tem uns questionamentos que cabe um dia conversar, todo mundo num bar, sem beber álcool, mas discutir isso daí. E aí, do implante, né, o que é interessante também? Ele começa a fazer efeito, então ele vai se dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo. Nesse começo, é um pouquinho mais lento até ter concentração e ficar estável, uma liberação contínua. Isso demora de 2 a 4 semanas, então até um mês para você ter um efeito melhor do implante. Geralmente 2 semanas você já vai percebendo um efeito melhor, mas em um mês já está garantido que já está com um efeito bom e ele vai se mantendo. Renato, uma coisa importante aí até dessa questão do tempo aí que você comentou, uma coisa que é muito importante também, quando a mulher vai colocar o implante de gestrinol na primeira vez, é importante ela estar atenta com o período menstrual que ela está. E de acordo Boa. com a fase do período menstrual que ela está, se ela colocar o implante de gestrinona antes, muitas vezes ela acha que vai colocar o implante para parar de menstruar, mas se ela coloca perto da menstruação, inicialmente você pode ter um aumento do fluxo, né? Exato. Então, normalmente tem que esperar passar o período da menstruação para colocar. E às vezes o paciente não se atenta de falar, acha que não é importante, enfim. Por vezes marcou aquele dia, não quer remarcar e acaba acontecendo isso também, tá, pessoal? É algo importante ali. E também para vocês terem uma ideia de quantidade que o Renato falou, da questão principalmente do homem trans, um, normalmente atesto que você vai usar no implante de uma mulher para fazer uma reposição é de 100 miligramas que vai ser diluído ali ao longo de 4 a 6 meses. Uma ampola de deposteron, que é o cipionato de testosterona, tem 200 miligramas, uma ampola. Então, assim, você tem para homens trans, a E usa sociedade uma vez por recomendando até semana. 600 miligramas, né? Então, assim, a gente está falando de coisas totalmente diferentes, doses 60 vezes maiores. Então, não vai ter virilização com um implante de testosterona nessa dose pequenininha, igual o Renato explicou. Você Vai vê? ser 100 só vai miligramas ter usando, benefício. perdão, 100 miligramas usando de 4 a 6 meses. E Sim, a masculina, 200 por semana, né? Ou a cada 2 semanas, enfim. Mas você vê uma margem gigantesca, de uma diferença gigantesca. Bem colocado, muito bom. Bom, gente, tem alguma outra dúvida? Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante, né, sobre os implantes. Então, ó, é o resumão. O implante é antigo, tem muito mito. Na verdade, a gente não cobriu todos os mitos, mas assim, tem muito mito por cima do implante. Ele é antigo, já é utilizado há muito tempo, tem muito estudo com ele, tem muito estudo.
Tá? Isso está nos livros americanos. Aqui no Brasil pode ser que não tenha por preconceito, uma barreira, né? É isso, o pessoal da sociedade brasileira não coloca. Nos Estados Unidos sempre falo, porque é um método que usa-se muito, e usa-se bem mais do que aqui. Aqui estão reclamando que está muito popular, está muito popular, estão reclamando porque você tem que se atualizar. O médico tem que se atualizar. Nos Estados Unidos usa-se muito, muito mesmo. É bem comum, porque é prático e é estável. Então é algo que, assim, acostumem-se, os médicos acostumem-se também, porque vai ficar cada vez mais popular. Não só com hormônios, como com medicamentos, medicamento para pressão, antidepressivo, medicamento para tudo quanto é coisa, porque é mais fácil, muito mais fácil deixar ele liberando dentro do seu corpo continuamente, sem ter passagem hepática, sem ter que você tomar o comprimido, às vezes ter sintoma gastrointestinal. A metformina, por exemplo, dá efeito colateral gastrointestinal. Por quê? A passagem dela causa irritação gastrointestinal. Mas se eu já colocar ela dentro de você, não vai ter problema. Então, você consegue burlar esses efeitos colaterais fazendo isso. Então, é mais simples. É mais simples. E é muito comum fora, aqui no Brasil, que popularizou-se mais, ficou cada vez mais popular, e aí, como tudo que é novo, gera uma barreira de quem não quer se adaptar. Normal, não critico, mas é normal. E aí tem efeitos colaterais, como tudo tem efeitos colaterais. E eu deixo claro para os pacientes, eu explico o que pode acontecer, mas sempre a gente protege contra esses efeitos colaterais. E protege tanto dando doses adequadas, que é o mais importante, sem exageros, mas dando protetores também. Então, isso é fundamental. Então, aí que cabe o conhecimento, né, a técnica, o conhecimento técnico de quem está fazendo. E às vezes já me perguntaram, quanto que é para você só implantar em mim o implante? É tipo, não, mas não falo, eu tenho o valor do implante, tudo, mas eu preciso da consulta. Eu preciso saber o que eu vou implantar. Não, mas é isso. Não sei. Eu que vou avaliar. Tipo, sem arrogância, mas sou eu que vou avaliar. Porque às vezes você precisa de menos do que isso. E eu não vou colocar mais. Se eu souber que você pode ter feito colateral, eu não vou colocar mais. Não vou assumir isso. Ou não, você precisa de um pouquinho mais. Ou você precisa associar com outro composto. Ou você precisa dos protetores. E aí eu tenho que elaborar toda a receita dos protetores. Aí eu tenho que investigar qual que é a sua tendência, o que você precisa, em outras questões de disposição, de sono. Então, a consulta é fundamental. Então, a parte técnica é bem importante. Por isso, assim, quem for fazer, se interessou, gostou, né, se não puder fazer conosco, né, se não estiver aqui em São Paulo, não estiver no Rio, procure um profissional bem qualificado, porque é importante. Não é só a técnica. A técnica todo mundo tem. Eu gosto muito da minha técnica, eu sou bem, assim, bem cri-cri com a técnica de fazer exatamente assim, né? Você também tem todo um background de cirurgia, então tem uma metodologia, e isso é bem importante, é um diferencial, mas assim, mais do que isso, não é só executar. Executar até que é fácil. É saber o que fazer, como proteger, e se tiver algum problema, o que fazer, como fazer, como combater tudo isso. Esse que é o grande pulo do gato. E aí o paciente sente confiança, é isso que eu quero transmitir. A gente não consegue blindar 100%, sempre tento. Mas não é 100%. Mas se tiver alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. Me avisa, eu vou proteger, vou ajudar nisso, vou proteger de efeito colateral assim, assim, assado. Esse é o grande pulo do gato. Já aí. Quer acrescentar alguma coisa, Não, doutor não. Vitor? Eu acho que foi isso. A gente passou por os aspectos mais importantes. E, pessoal, surgindo mais dúvidas, algumas particularidades, a gente está aqui justamente para falar o que vocês querem ouvir, tirar as dúvidas de vocês. A gente está aberto, pode mandar dúvida, pode mandar pergunta seja nos comentários dos posts, por DM. É bom que até orienta a gente a falar o que vocês querem ouvir, o que vocês estão querendo saber. Então, foi isso, eu acho.
Ficando com dúvida, né, pode entrar em contato com o Dr. Vitor, entre em contato comigo, para marcar. Tem contato lá na bio, né, na nossa bio tem ali o contato para você falar direto com o time, né, tanto o meu time quanto o time do Dr. Vitor, e aí já conversa com eles e vê o melhor horário, o melhor dia para vocês conseguirem agendar de fato uma conversa presencial para ver se é interessante para vocês. Lembrar, a gente não faz só um implante. O implante é uma ferramenta. Para muitos é uma ferramenta talvez a mais interessante, mas não é a única. Então, isso tem que ser conversado e decidido junto. Então, conversado, decidido a melhor opção para você ter o melhor resultado. A ideia é dar resultado, solucionar problemas e te dar qualidade de vida. Nosso trabalho como médico, e a gente se orgulha muito disso, né, Vitor? É trabalhar com a medicina preventiva. É proteger do futuro, né? Proteger de efeitos de envelhecimento, doenças relacionadas ao envelhecimento. Doenças que, às vezes, você vai ver com seus colegas de faculdade, de colegial, né? Com a mesma idade, né? Estão tendo vários problemas, de pressão alta, outro infartou, outro teve isso, teve aquilo, né? E a ideia é não ter. Nunca a gente consegue garantir isso, porque é uma questão de chance. Mas, de novo, você vai apostar em alguém que tem, sei lá, 90% de chance de ter algum problema, porque fuma, bebe, tá obeso, nananã, ou você vai apostar em alguém que tá fazendo tudo tão certinho, mas nunca dá pra zerar, ele tem, sei lá, 2% de chance. Putz, eu quero ter 2%, eu não quero ter 90%. Mas eu conheço um cara que tem 2% e ele teve. Putz, às vezes você ouviu alguém da Mega Sena que ganhou a Mega Sena, e a chance é 0,00001. Então sempre tem um vencedor, né? E a chance é pífia. Então, de novo, não dá pra gente se blindar 100%, mas pensando em probabilidades, você sempre vai apostar na menor chance. Então, quem que você... É igual atravessar uma rua. Você quer atravessar a estrada quando ela tá super vazia ou você quer atravessar ela movimentada? Não, a chance de eu sobreviver é quando ela tá vazia, né? Então, tem chances. Às vezes pode surgir um carro do além, mas a chance vai ser muito melhor com ela vazia. Então a chance é muito melhor com você levando um estilo de vida saudável, com você regulando os seus hormônios, com você estando com o percentual de gordura mais baixo, estando menos inflamado, menos oxidado. Tudo isso com os exames, os marcadores inflamatórios, os exames bem, em níveis ótimos. Não, tá ok, tá na faixa de normalidade, tá no limítrofe ali. Não, tem que estar ótimo. Limítrofe tá ali, na beira do abismo. Você não quer. Por um trisquinho eu não caí, nossa, que sorte. Bom é você estar dentro de casa, em vez de estar na beirada do abismo, né? Bom é você estar protegido. Então, estejam protegidos. Não estejam ali triscando para cair no abismo. Tá? Esse é o nosso papel. Então, nós, como médicos, temos o dever de proteger vocês, de promover saúde e não só ficar tratando doença, curando doença já instalada, é evitar com que ela se instale. Então, podem contar conosco para ajudar nisso. Então, Vitor, muito obrigado pelo seu tempo, pela live, pelas informações. Foi muito produtivo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço aí, agradeço todo mundo que prestigiou a gente aí, estava ouvindo, que mandou dúvida e faço minhas palavras do Renato aí, a gente está aqui para estar passando informação, para cuidar da saúde de vocês e para isso que a gente escolheu fazer medicina, né? Para estar transformando a vida de vocês e estar sempre fazendo o melhor possível com responsabilidade. Cada pessoa é de um jeito, a gente não é borracheira, a gente não troca pneu, a gente também não troca implante que a pessoa já usa, a gente tem que avaliar, cada pessoa é uma pessoa diferente, com as suas particularidades, e é isso. Vamos levar com seriedade, a gente vai conseguindo aos poucos e quebrando, derrubando esses mitos, essas barreiras aí, e com muita prova, com muita ciência, as pessoas mais bem fundamentadas aí vão conseguir convencer
as pessoas que estão disseminando aí informações errôneas aí, chamando, enfim, as pessoas que utilizam métodos de charlatão, ou de mau caráter, ou de pessoa que, enfim, está fazendo uma coisa por questão unicamente financeira, e justamente o contrário, né? O Renato, eu, pessoas sérias que estudam muito e, pelo contrário, a gente muitas vezes tem a oportunidade de dizer que sim, indicar muito mais. Se todo mundo que quisesse usar e não precisa, a gente dissesse sim, seria muito mais fácil essa questão, mas a gente tem a responsabilidade de, em primeiro lugar, sempre tratar, primeiro não piorar a vida da pessoa e sempre fazer o melhor possível por ela, né? Sempre muita ética e responsabilidade. Perfeito. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado pela presença, por estarem aqui, quarta-feira, à noite. E Boa é noite, isso, pessoal. pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço.